Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, vamos falar do incompreensível, do incompreensível. Aliás, ser incompreensível já é incompreensível, não é? A gente não tem que tentar entender, dar um nó no pingo d'água. Já ouviu isso, meu querido, minha querida? Dar um nó no pingo d'água, né? Tem coisas que na nossa vida a gente não vai entender mesmo, meus queridos. Não foi feito para a gente entender, não é? Foi feito para a gente passar por aquelas situações e a gente, claro que não entende. Nós estamos passando por situações. Quem é que gosta de passar, chegar um dia no trabalho, não é? Chegou lá no trabalho, foi demitido, não é? Então, foi trabalhar, tudo maravilhoso, achando que aquele dia era um bom dia, não é? Chegou lá e aí falaram, ó, passa lá no RH, né? Você não fez nada, né? Você não fez nada, mas aí passa no RH. Então, poxa, mas o que eu fiz de errado para eu ser demitido, não é? Ou então você tem um grande amigo seu, aquele grande amigo seu tá falando mal de você, né? Vai lá numa rodinha, lá sei lá onde, e fala mal de você. Ou você tem uma grande amizade, né? Um grande amigo que você acredita, aquela pessoa te compreende, sabe como você é, te conhece pelo lado de dentro, convive com você, está com você todos os dias, mas de repente um dia não sai o negócio da maneira que era correta, não é? Ou você está lidando com uma situação pior, como a gente tem aqui casos no ministério, onde a pessoa literalmente foi traída mesmo, não é? A pessoa confiou os bens dela nas mãos de uma pessoa e anos aquela pessoa cuidando dos bens dessa pessoa e essa pessoa estava desviando os valores, não é? Chegou ali uma cifra absurda que nós temos esse conhecimento. Então a pergunta que as pessoas fazem, não é? Principalmente quando a gente passa por alguma situação que é pública, não é? No meu caso aí o que aconteceu foi um pouquinho público, todo mundo lamentavelmente ficou sabendo, não deu para a gente tratar nem reservadamente, porque a coisa foi ao vivo e a cores, não é? E nós vamos tratar disso sim, queridos, nós vamos tratar disso sim, quando acabar essa pressão toda, eu quero estar com todos envolvidos, podendo estarmos juntos, apresentando as coisas como realmente são, se necessário for, queridos, gravando aí um programa mesmo, trazendo ao ar. Queridos, eu sou bem descomplicada sobre essas coisas, viu, amados? Eu sou muito descomplicada sobre tudo isso, né? O Carlos vive dizendo, querida, por que você tem uma facilidade tão grande de falar de coisas que te machucam tanto? Não sei, queridos, mas eu tenho grande facilidade, porque eu acho que se machucou a mim, uma situação dessa, pode estar machucando outras pessoas. E eu seria egoísta se eu mantivesse aquilo como se fosse um segredo meu ultra secreto, como todo mundo procura fazer. Não vai ajudar ninguém vai ser edificado, não é? Então nós vamos esperar sobre o que aconteceu, nós vamos esperar a poeira abaixar um pouco, os ânimos abaixarem, o eterno falar, porque nós não estamos lidando com pessoas que não temem do eterno, nós estamos lidando com vidas, todas as vidas envolvidas aí, todos eles são tementes do nosso Pai que está no céu. Então aí a gente vai poder estar trazendo para vocês você merece isso, não é? Se a gente te respeita, te ama, você merece isso, não é? As coisas não são para ser feitas de qualquer modo, não nesse ministério. Em outros pode até ser, né? Eu me lembro de um ministério muito querido, muito amado, né? Lá tinha uma pessoa que era um tradutor na verdade, uma pessoa que falava hebraico, né? E aquela pessoa estava à frente do ministério, um ministério muito amado. E aí, de repente, a pessoa que estava ensinando todos do ministério desapareceu do dia para a noite. Ninguém soube, ninguém viu. O que aconteceu, não é? Então, amados, descobriram lá a idoneidade da pessoa e falaram, meu pai, que nessa congregação vai fazer um estrago violentíssimo. Mas não notificaram ninguém, só ficou sabendo algumas pessoas. Tudo o resto era conjectura. Nesse ministério nosso não será assim. A gente quer deixar as coisas bem claras, as coisas que estão acontecendo, por que aconteceram, de que modo. Nós temos a direção da Ruach HaKodesh, queridos. Ninguém aqui sai fazer. Os erros são nossos. Agora a glória do que é certo vem somente do Eterno. E nós vamos explicar isso bem certinho para vocês.
que estão orando, todos o núcleo de oração, todo mundo, claro, está todo mundo sem entender nada, né? E não vão também entender nada. Enquanto as outras pessoas não puderem estar com a gente, presentes, para a gente poder falar com vocês, ninguém vai ficar, realmente, eu não vou me manifestar sem a outra parte estar aqui com a gente, não é, queridos? Então, nós vamos só esperar acabar esse tempo de maldição aí, de mal entendimento, de dissensão, divisões, e quando esse tempo vai passar, eu acredito em nome de Yeshua Mashiach, nós vamos poder então explicar para vocês tudo o que aconteceu no nosso melhor empenho e esforço em Shalom. Shalom que excede entendimento, o bem que eu quero a todos desse ministério, os que estão aí à frente do ministério hoje, os que já estiveram, o bem que eu quero a todos, não é? Então, olha só, o texto que nós vamos ler é o seguinte, Mateus 20, 21, não é? E chegaram para Yeshua pedindo para ele que se assentasse à direita Yaakov e à esquerda Yohanan, ou seja, à direita João, à direita, qual o nome que vocês falam? Tiago, e à esquerda João, não é? Então a mulher, a mãe, pediu para eles, olha, dize que se meus 2 filhos se assentem à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Então Yeshua perguntou, inclusive, olha, se eles podiam beber do cálice, também Mateus 20, 23, se eles queriam beber do cálice, eles disseram que sim, se eles estavam prontos, eles disseram que sim. Então Yeshua falou, olha, beber do meu cálice de sofrimento vocês até podem, eu posso conceder isso para vocês. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai tem preparado, não é? Então, queridos, essa coisa de quem vai estar à sua direita e à sua esquerda, se você soubesse como é sério você escolher alguém para andar com você, porque a pessoa que você escolher para andar com você, ela pode te destruir, queridos. Nem é intencional. Não é intencional. Então, veja só, vamos supor, vamos usar a Cel, né? Então, a Cel está aqui pregando a palavra, cuidando das vidas, fazendo aconselhamento. Eu coloco uma pessoa do meu lado que não era para colocar. E essa pessoa pode trazer sobre mim um peso sem tamanho eu deixar de cuidar de vidas, eu deixar de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. E Yeshua está dizendo exatamente isso. Olha, ao meu lado eu não posso colocar ninguém. Quem vai colocar é meu Pai que está no céu. Mas beber do meu cálice, do meu sofrimento, só vocês andar comigo já vai ser a pressão que vocês vão sofrer. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas estar à sua direita, à sua esquerda, tem que ser aqueles que o Eterno põe para andar com você, meus queridos. Você pode ter identidade, gostar muito, se dar com a pessoa, você pode querer aquela pessoa do seu lado para sempre, mas, queridos, cuidado em você não ter o discernimento de colocar do seu lado uma pessoa correta. Queridos, quantos casamentos eu vi arruinado por causa de secretária? Não é? A esposa não está lá, mas a secretária está, levando um cafezinho o dia inteiro, fazendo massagenzinha nas costas do patrão, não é? Nas costas do chefe, né? Quantos casamentos eu vi na minha própria família, a pessoa que estava lá trabalhando com a pessoa, com o outro, acabou os dois se envolvendo emocionalmente, tendo um caso. Então, assim, eu tenho pessoas muito prudentes que eu conheço que eles colocam para mim, olha, eu não vou ter mulher trabalhando comigo. Não é que eu não me garanto, mas assim, só o fato de eu saber de todos esses casos que acontecem no meio empresarial, eu decidi que eu não vou ter uma mulher trabalhando comigo diretamente. Pronto, acabou. E está correto e coberto de razão. Esse é o tipo de coisa que nós podemos fazer, não é? A mesma coisa, por exemplo, eu posso escolher algumas coisas já de parte pronto. Eu não vou andar com gente que não é do Eterno. Eu não vou andar com pessoas que não amem o Eterno. Isso é algo de imediato. Mas e quando a pessoa ama o Eterno? E ela demonstra para a gente que nasceu de novo, ela tem ações, a gente tem comunhão, aí a coisa fica mais complicada, que é o caso de Yeshua com os dois ali. Yeshua estava com os dois, tanto com João quanto com Tiago, com Yaakov e com Yohanan, e esses dois queriam muito estar sentado à direita e à esquerda dele, ao ponto de chegar para a mãe e pedir, olha, deixa eu estar sentado à sua direita e à sua esquerda. Queridos, é importante você ter o entendimento que, às vezes, quem vai estar à nossa direita, à nossa esquerda, você pode olhar e vai falar, poxa, mas olha, tiraram o fulano para colocar outro lá, a pessoa não é nem espiritual,
Ela pode não ser, mas é a pessoa adequada para aquele cargo, queridos. Olha só, Marcos 15, 27. E emadeiraram ao lado de Yeshua 2 malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Matitiago 27, 38. E foram emadeirados com Yeshua 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ou Caveira, o emadeiraram com os 2 malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então, assim, naquele momento para a vida de Yeshua, quem tinha que estar à direita e à esquerda dele eram 2 terroristas, queridos. Um que Yeshua tinha de alcançar ainda, que não tinha sido alcançado, mas Yeshua iria alcançar, não é? E o outro não teve jeito, porque mesmo estando sob igual sentença, a pessoa não se arrependeu de modo algum. Dá para a gente entender a matemática do Eterno? De jeito nenhum. Não dá para entender. Olha só, deixou de colocar Yaakov e Yohanan do lado de Yeshua para colocar 2 malfeitores? Sim, queridos. Imagina se Yaakov e Yohanan tivessem sido emadeirados com ele. Se Yaakov e Yohanan tivessem emadeirado com Yeshua, nós não teríamos risgalos, nós não teríamos o livro de Apocalipse, queridos. Não é? Então, assim, queridos, a nossa vida, ela é uma equação matemática. Você pode não acreditar nisso. Entende? Você pode não acreditar nisso. A nossa vida é uma equação matemática que nós não podemos deixar ela equilibrada. Nem eu e nem você. Muitas vezes a gente acha que tal pessoa na nossa vida vai trazer um equilíbrio da equação. Essa pessoa pode desequilibrar a nossa equação e a gente ficar imprestável. Deixar de cumprir o propósito do Eterno para as nossas vidas. Não quer dizer que a pessoa seja má, queridos, que Yaakov e Yohanan eram malfeitores, eram pessoas, não. Mas estar ao lado de Yeshua, à sua direita e à sua esquerda, não está no poder nosso. Todas as vezes que você tomar uma decisão para ajudar o outro, ou você acha que você com isso vai fazer um bem, queridos, cuidado com isso, cuidado com isso. Esse problema todo que nós estamos vivendo hoje é porque eu achava que eu ia estar fazendo um bem, eu ia estar edificando, eu ia estar... meu planejamento era de coisas boas, mas no final não deu em cabo de morte. Não é ao ponto de ter que envolver pessoas, enfim, todo mundo que foi envolvido nisso, trazer peso de julgamento, uma série de coisas desnecessárias, queridos, desnecessário tudo isso, não é? Sobre isso, já disse a vocês, a gente não vai falar. Nós vamos falar quando dá possibilidade de estivermos juntos. Eu acredito, em nome de Yeshua Mashiach, que todo esse contexto aí vai ser sanado, porque não há verdade em nada disso, não é verdadeiro, não é legítimo. Então, assim, por que eu tenho tanta certeza? Porque eu acredito que a outra parte envolvida é legítima, é verdadeira, e vai entender a insanidade de tudo isso que aconteceu. É isso que eu acredito de todo o meu coração, não é? Então, amados, o contexto importante que principalmente a você que foi chamado com o ministério para ser líder, você vai ter que ter muito cuidado em estar com quem é para estar, quando é para estar, como é para estar, porque, queridos, uma pessoa, ela pode tirar a sua equação do eixo de uma tal maneira, por ela ter acesso a você. Vamos dar um exemplo que eu já dei várias vezes para vocês. Olha só, imagina que você saiu de casa, você tem uma consulta médica, ou você tem o parto da sua esposa. Vamos no extremo oposto, vai? Você tem o parto da sua esposa, né? Ela tem algum problema, por algum motivo, circunstância que você não sabe, enfim, ela não pode ter um parto normal, ela vai ter que ter um parto via cesariana. Tudo bem? Então você está lá com as malas, com a roupa do bebê no porta-malas e tudo mais. E você vai passar um cruzamento. O cruzamento está verde para você. Mais uma pessoa, por algum motivo, bêbada ou o que quer que seja, essa pessoa entrou na sua equação e ela bate contra o seu veículo. Estou contando uma história verídica, viu, queridos? Eu estou narrando como uma parábola, mas eu tenho isso como uma história verídica, inclusive, lamentavelmente, que aconteceu com a gente. Né? Aconteceu comigo dentro do ministério uma situação dessa. Não é? Ali na estrada do Campo Limpo, lamentavelmente, não é? Ciclista levando a esposa para a consulta pré-natal, não é? Ela estava de 8 meses de gestação e, lamentavelmente, o motorista que estava comigo deu passagem para um rapaz que estava tudo parado ali e na estrada do Campo Limpo, deu passagem e não viu que o motoqueiro estava vindo pelo lado esquerdo. A colisão foi
No ato, a gestante se levantou, bateu sobre nosso... Eu estava no veículo Kombi, eu não vou esquecer nunca na minha vida aquela cena. Posteriormente, eu soube da morte da mãe e da criança via rádio. Então, queridos, olha só, uma ação do motorista dar passagem para um veículo, porque a estrada do Campo Limpo estava completamente parada, sem olhar no retrovisor, matou a mãe e o filho. A equação da vida, e também a outra pessoa, não é, que estava querendo vir no contrário ao fluxo, não é, ir para o sentido contrário, que também a equação de todas essas intersecções fez com que 2 mortes ocorressem no mesmo dia. Então, amados, se você tiver noção de que nós não podemos escolher a pessoa que vai trabalhar com a gente, nós não podemos escolher a pessoa que vai estar à nossa direita, à nossa esquerda, nós não podemos escolher, queridos, o marido. Nós temos de saber, o Eterno vai falar com o marido, é o homem que escolhe, a escolha é do homem. A partir do momento que ele escolheu, o Eterno vai requerer dele, não é? A mulher não escolhe nada, viu, queridos? A mulher pode ficar até grávida para segurar o homem, que eu conto para vocês pelo menos uma centena de casos aqui que gravidez não segura marido de ninguém. Então, queridos, olha o que acontece. Quando nós tivermos essa noção que as pessoas que nós... Veja só, olha só que situação bastante extremada, não é? Vamos supor que você é um médico. Você é um médico e naquele dia você tem a cirurgia de crânio de uma pessoa. Você é um médico que vai cuidar dessa área, não é? De neurologia. Então você tem uma cirurgia de crânio de uma pessoa, que você tem a solução para a cirurgia de crânio daquela pessoa, não é? Mas na intersecção da sua vida, alguém interage com você e te detém, como no caso deteve essa situação lamentável que eu passei ali no Campo Limpo há muitos anos atrás e que eu desejo nunca mais passar novamente por nada disso. Então o que acontece, amados do meu coração? As pessoas que estão com a gente, elas podem deter o nosso caminho, queridos. Por isso é importante que você esteja do lado de quem é para estar, com quem é para estar, quando é para estar, como, no tempo do Eterno. Às vezes uma pessoa não é para andar no seu lado hoje, mas amanhã ela vai poder andar. Hoje não, mas amanhã ela vai poder andar, não é? Tem que, ou por exemplo, eu não posso, eu podia ir com meu filho, eu voltei a estudar junto com meu filho. Meu filho entrou no 1º ano, eu fui fazer o colegial. Na época era colegial, agora é 2º grau, né? Então, o que acontecia? Eu podia ir com meu filho até a escola que nós estudávamos, mas quando chegava lá não tinha jeito da gente seguir junto. Ele ia para a sala dele e eu ia para a minha sala. Entende? Eu podia ir para a sala com a pessoa que estava no mesmo nível que eu. A pessoa que estava junto comigo no mesmo nível que eu podia estudar junto com aquela pessoa. Mas mesmo eu amando meu filho, sabendo que ele era uma pessoa do Senhor, o menino que orava, querido, vocês tinham que ver, ele com 7 aninhos de idade, ele orava, eu via, às vezes eu ia para a quadra, porque a Márcia Cristina, minha filha, não estava junto com a gente. Então, muitas vezes eu saía da aula e ia orar na quadra, e eu via a cabecinha dele, ele levantava a cabecinha assim para ver pela janela se eu estava na quadra, né? A preocupação dele comigo, já com 7 aninhos de idade, esse menino já era desse jeito. Eu via a cabecinha dele, né? Quando eu andando na quadra, a quadra vazia, eu sabia o horário que a quadra estava vazia, eu ia orar lá. Não é? Meu coração apertadíssimo, a Márcia Cristina não estava com a gente, eu não conseguia viver sem ela na minha equação. E aí eu vi a cabecinha dele, né? Ele olhando se eu estava na quadra orando. Ele já sabia que aquele horário a quadra não estava usando e que se eu estava muito, muito mal, eu ia para a quadra orar. E aí eu vi a cabecinha dele toda hora levantando e olhando para mim. Às vezes, quando o professor não estava olhando, ele fazia um tchauzinho. Não é? Mas eu não podia estar com eles, queridos. Ele estava no 1º ano do 1º grau e eu estava no 1º ano do 2º grau. Nós não podíamos estar juntos. Eu não podia estar junto dele, entendem? Então isso é algo que às vezes você pode estar amando, você pode estar tendo comunhão, você se dá bem até com a pessoa, mas para determinadas coisas vocês não vão poder estar juntos porque não estão no nível que deveria estar, não é? Queridos, eu quero explicar isso tão sério para vocês. Eu não tenho dúvida que o Eterno trouxe para a gente algumas pessoas, algumas eu posso falar publicamente,
que é o caso da Sun, do Daniel e da Ruth. Eu posso falar publicamente desses, porque o Eterno nos disse sobre essas pessoas. Eu não estou falando porque eu gostaria que eles estivessem comigo, não. O Eterno nos falou que trouxe essas pessoas, me deu um sonho, me deu uma visão, onde eu estava num lugar, o lugar não tinha, era um mar terrível, um mar revolto, eu estava quase afogando quando eu vi uma rocha, eu nadei quase desfalecendo até aquela rocha, e aí aquela rocha começou a crescer, mas era plana, não era uma rocha pontuda não, que vocês podem imaginar que está saindo do chão um Monte Everest da água, né? Não era uma rocha plana, planíssima. E essa rocha crescia, e quando essa rocha crescia, ela se encaixou em outras 4 rochas. E aí era fantástico, porque naquelas outras 4 rochas tinham pessoas. E hoje eu já sei, eu não conhecia meu marido quando eu tive essa visão, não é? E depois, posteriormente, quando o Eterno veio nos dizer com muita clareza sobre o assunto Daniel e sobre a Ruth. Então, assim, eu não estou falando deles porque eu acho que, eu não acho nada, queridos. Não fui eu que trouxe a Su, Daniel e a Ruth, eu nem os conhecia, não é? O Eterno usou esse programa aqui para fazer com que eu conhecesse essas vidas, e quando elas chegaram, ele falou, fui eu mesmo que trouxe, não é? Então, assim, eu posso usar o exemplo deles porque o Eterno disse, eu trouxe, não é uma coisa de afeto, que afinidade, que eu me sinto bem com eles, eu me sinto bem com eles, mas não é isso que nos uniu, não foi isso, não foi a nossa amizade que nos uniu, pelo contrário, a nossa amizade é porque nós estávamos unidos, a nossa amizade foi decorrente da nossa unidade, foi ao contrário, não foi a nossa amizade que deu à luz a unidade, foi justamente a unidade que deu à luz a nossa amizade hoje. E eu vou explicar por quê para vocês, porque eu fiquei ontem falando com o pai, né? Pai, por quê? Por quê? Por quê? E aí ele me deu esse texto, olha só. 2 Coríntios 6, 7. Estejam firmados na palavra da verdade, no poder de Deus, e pelas armas da justiça, sua direita e sua esquerda. Mas o Eterno me deu uma visão maior sobre essas armas da justiça. Ele me disse que essas armas na nossa vida muitas vezes são pessoas, queridos. Não é? Essas armas na nossa vida muitas vezes vão ser pessoas que vão estar do nosso lado no momento que nós mais precisamos. São as pessoas que o Eterno coloca à nossa direita, à nossa esquerda. Então você precisa ter esse entendimento. Às vezes você pode imaginar, não, essa pessoa aqui, ela é fenomenal, ela é fundamental, é uma pessoa que é adequada, é o encaixe perfeito. Quando a gente se dá bem com alguém, queridos, a gente pode cometer esse erro de colocar uma pessoa. Quantas vezes eu vi isso acontecendo, principalmente em trabalhos. Eu vi trabalhos separarem vidas. As pessoas se davam muito bem, até trabalhar juntas. Começou a trabalhar juntas, pronto, acabou. Amizade, acabou tudo, não é? Então, amados, a gente precisa ter do Eterno esse discernimento. Porque justamente essas armas de justiça, muitas vezes, vão estar com a gente, agindo, no momento que você mais precisa. Armas de defesa e armas de ataque. Armas que vão chegar para você e vão dizer para você, olha, isso aqui não está certo, vamos mudar isso aqui. Mas a outra vai dizer, não, é necessário você sair daí da caverna de Adulão e você ir para a luta. Você vai ter que ter pessoas que façam isso na sua vida. E essas pessoas vão estar à sua direita, à sua esquerda. Eu me lembro quando Yeshua começou o ministério, quem era a arma dele de ataque? Era a mãe dele, não é? Olha, filho, acabou o vinho. A resposta dele, ô mulher, o que eu tenho contigo? Por um acaso não chegou minha hora ainda, né? Ainda mais que o vinho acabou, que raio que é isso, né? Mas ele tinha a pessoa certa no momento certo, na hora certa, do modo certo. Não é? E assim o ministério dele iniciou. É importante você compreender que às vezes a gente quer andar junto com alguém, mas o Eterno não deixa. O Eterno não vai deixar. Não é? Nós vamos ter um texto tão maravilhoso com relação aos gadarenos, não é? Onde vai dizer, olha, entrando ele no barco, o que for endemoniado lhe rogava, implorando que deixassem com ele. Por isso, porém, Yeshua disse, ele não lhe permitiu e disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor, o Eterno, te fez, e como ele teve misericórdia de ti.
E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Yeshua fizera, o Eterno fizera por meio de Yeshua, e todos ficaram maravilhados. Então, queridos, às vezes a pessoa não vai estar lá do lado da gente, porque do lado da gente ela não vai dar o fruto que ela vai dar se ela estiver lá. Então, olha só como nós podemos interagir nas equações dos outros. A gente pode atrapalhar a vida do outro também. A gente acha que está fazendo bem para o outro, porque nós amamos, nós queremos perto, nós queremos isso, queremos aquilo, mas a gente pode estar atrapalhando a vida do outro, queridos. A pessoa vai estar numa função que ela não tem condições de estar, não tem estrutura emocional, espiritual, vai prejudicar o trabalho e vai se prejudicar, não vai estar fazendo o que era para estar fazendo. Entende? Então, assim, é importante que todos nós tenhamos por certo que sem Yeshua falar com a gente, sem Aruach, queridos, esses dias aí, se eu não tivesse a presença de Yeshua na minha vida, e se eu não tivesse vocês que estiveram aí do meu lado, sem saber, sem entender nada, né? Um monte de gente me fazendo um monte de pergunta, né? Tentando entender o incompreensível. Queridos, eu não sei o que seria, queridos, eu não sei, o baque para a minha vida foi muito grande e eu percebi que eu não estou restaurada que eu achava que eu estava tão bem com relação a essa depressão e tudo mais, mas ela ainda mostrou-se aí bem viva, bem forte, né? Eu passei por coisas muito ruins, não é? Que não faria bem nenhum, não faz bem nenhum trazer a vocês isso que eu passei, mas eu procurei fazer coisas diferentes do que eu fazia antes. Antes eu deixava que as palavras de morte entrassem no meu coração, que o espírito de morte fosse operoso na minha vida. Agora não mais. Eu fui procurar fazer exatamente o que eu anuncio para você. Eu fui procurar pessoas, não é, que pudessem estar comigo naquele momento, que pudessem estar me ajudando. Fui procurar a Priscila, eu fui fazer o que ela me pediu para fazer. Não é? Na quarta-feira não me esquivei de estar na reunião de oração, não é? Eu estava com problemas enormes na reunião de oração. Só chorava, queridos, eu só chorava. Quem estava aqui, lamentavelmente, teve que ver o chororô, né? Mas eu não, como eu vou dizer a vocês, eu procurei, no meu melhor empenho, no meu maior esforço, procurei realmente não me afastar das pessoas, eu procurei não me isolar, eu procurei fazer o que eu prego a vocês. Então eu fiquei na reunião de oração, mesmo no estado que eu estava, não é? Eu procurei não me isolar, queridos, não me isolar. E no momento que eu fui ficar sozinha, eu não fui ficar sozinha para sofrer minhas pitangas, eu fui ficar sozinha para orar. E aí o Eterno me encheu e me trouxe aquela palavra que eu li para vocês. Às vezes, queridos, às vezes os irmãos que estão nos matando nem sabem que estão fazendo aquilo, não é? A música fala justamente do medo que tinha Yaakov no momento de ser morto pelo seu próprio irmão. A música trata isso, é isso que a música trata. Então, às vezes, queridos, o perigo da gente vai vir daquelas pessoas que estão com a gente, amados. Porque a pessoa vai fazer por maldade? Não vai, queridos. Queridos, qualquer um pode ser usado para fazer o mal. Eu e você, amados, eu e você podemos. Queridos, se nós não tivermos esse discernimento para lidarmos com essas coisas, a gente vai criar monstros na nossa vida. Nós entramos aí num problema que é o problema, acho que mais grave para a gente lidar, de você lidar com a vitimização, não é? Com a autocomiseração. Eu acho que a parte mais complexa de alguém lidar é com essa parte da autocomiseração. Então a pessoa, mas por que todas as vezes que nós sofremos injustiça, queridos, nós vamos perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Não é? Isso aqui, afinal, que raio? Por que isso aqui vai me edificar? Não é? Que uma coisa insana vai... Sabe? Como é que o Eterno pode estar nisso? Não é? Então eu acho que esse é o momento mais complexo que a gente tem, que é o momento que nós ficamos nos sentindo vítimas, não é? E eu expliquei isso ontem para o meu marido. Eu falei, amor, quando a gente leva um tiro, é difícil não dizer que a gente é a vítima. Então nós temos de ver com muita sabedoria e sobriedade até que ponto a gente está tratando sobre o que a pessoa recebeu que ela não semeou, não semeei. Por que eu estou colhendo isso? Eu não fiz isso.
não é? Então, e saber o nosso lugar, querido, saber o nosso lugar. Quando a gente sai do lugar que o Eterno nos mandou ficar, nós saímos do lugar seguro. Nós deixamos de estar. O lugar seguro é onde o Eterno tem para mim e para você. Então, olha só. Não, me aconteceu isso, eu briguei com meu marido, não vou na reunião de oração. Não, olha, eu briguei com meu irmão, não vou na reunião de oração. Olha, você está correndo na direção de quem? Não é? Eu quis ir para a reunião de oração, porque eu sabia que as pessoas iam estar podendo orar por mim, eu ia estar podendo ser útil. Porque tudo o que aconteceu foi para estragar aquela reunião de oração, queridos. Porque foi assim, minutos antes de começar a chegar as pessoas. A primeira pessoa que chegou aqui foi o Douglas. E eu não sei se o Douglas percebeu o estado que eu estava, porque ele foi o primeiro a chegar e eu não estava funcionando, queridos. Minha mente não estava funcionando. Eu falei, meu Senhor, como é que isso pode estar acontecendo com as nossas vidas, né? Como que esse mal veio sobre nós? Então, assim, eu não sei nem se eu recebi o Douglas, e o Douglas é super sensível, ele não ouve a rádio, não consegue ouvir. Mas o Douglas é super sensível, eu não sei nem se ele percebeu, porque foi naquele momento, tudo aconteceu antes da reunião de oração. Então as coisas vão vir para te impedir de fazer o que talvez o Eterno tivesse uma bênção. Nós tivemos uma pessoa pela primeira vez que estava aqui com a gente. Eu não sei se a gente impediu o Eterno de poder tocar uma vida, eu não sei se o que pode ter acontecido, mas o fato é que eu estava inútil. Eu estava inútil, queridos. Não é? Eu estava inútil. Então, é importante que você possa estar fazendo aquilo que o Eterno tem para você fazer. Você possa estar acessível a quem é para você estar acessível, meu querido e minha querida. Não é? Eu sempre critiquei os líderes que se isolam. Sempre critiquei. Mas, amados, lamentavelmente, se alguém tiver acesso a você, vai ter acesso à sua vida. Queridos, o negócio veio num tsunami que, lamentavelmente, envolveu minha família, envolveu meu relacionamento com meu esposo. Eram coisas muito ligadas, eram equações muito ligadas, muito unidas. E a coisa foi um estrago federal do lado de cá. Não é? Então, o que eu gostaria muito que você pudesse entender é assim: nós todos temos responsabilidade pelo outro, principalmente quando o outro é um pregador ou é alguém que tem muitas vidas sob a responsabilidade dele. Então, para você que me ouve, meu querido e minha querida, você que tem acesso a mim por WhatsApp, por Facebook, eu vou pedir a você, não me poste coisas, queridos, que não edificam. Não venha trazer para a gente coisas que vão levar a gente a ficar irado, não é? Coisas que falam contra Yeshua, outros ministérios que estão... Gente, você quer falar do outro ministério? Fala com o outro ministério. Vai falar com o outro ministério. Se tem alguma crítica a fazer do outro ministério, vai falar com o outro ministério. Não venha trazer isso para a gente. Primeiramente, porque nós não vamos ver mesmo. E segundo, porque nós vamos ficar muito aborrecidos com você. Nós vamos ficar aborrecidos porque você fica trazendo coisas que tira a gente, tira a alegria da Ruach HaKodesh da nossa vida, não é? A Ruach olhar para a gente e falar, olha, eu não quero ver isso, é muito lamentável, né? A segunda coisa, queridos, amados do meu coração, vocês sabem, olha, quarta-feira é reunião de oração, no Shabat, queridos, eu não vou mais tratar de nada que possa ser perto dos serviços, perto das coisas que nós temos para estar fazendo. Não vou tratar. Porque assim, queridos, olha, eu sei que vocês não sabem, mas vocês têm de saber, não para nosso louvor nem nossa glória, mas assim, de terça para quarta-feira, eu não era para estar falando nisso, mas eu tenho de falar. A gente entra em consagração, queridos. Tanto eu quanto meu esposo. Então nós jejuamos 24 horas para estar na reunião de oração. Por que nós fazemos isso? Temor, queridos. Temor de falar alguma coisa que não seja da parte dele. De termos de prestar contas no tribunal do Messias um dia por causa disso. Então, assim, é um momento onde eu estou extremamente sensível. Esse é um momento onde você que lida comigo, queridos, não vamos tratar de coisas antes da reunião de oração, antes dos serviços, ou antes do programa começar. Depois do programa, acabou o programa, não tem problema a gente conversar, não tem problema nenhum. Mas olha,
vai ter reunião de oração que eu estou recebendo os irmãos aqui, não é? Às vezes uma pessoa ela não faz isso, mas ela pode impedir que eu faça. Às vezes ela não vai estar abrindo a casa dela para isso, ela não cuida de outras vidas, mas ela vai impedir que eu faça isso. Ela não faz e vai impedir que eu faça. Entende? Então, você precisa entender que quando eu estou fazendo isso, se você está me ajudando, você está fazendo por meio de mim. É aquela história das tribos de Zebulon e Naftali, não é? A tribo de Zebulon, ela não tinha tato para o estudo da palavra, mas ela podia manter a tribo de Naftali fazendo isso. Então eles entraram em acordo, olha, vocês vão estudar as escrituras, eu vou pagar para você fazer isso, mas o seu tributo vai ser dividido comigo. Eu não tenho essa habilidade que você tem para estudar as escrituras, mas eu posso produzir para que você continue estudando as escrituras, mas o seu tributo, o teu galardão vai ser dividido comigo. E a tribo de Zebulon a tribo de Naftali ficou muito feliz, porque eles amavam estudar as escrituras. Então eles iam poder estudar as escrituras e ser mantido pelos irmãos, que era a tribo de Zebulon que ia mantê-los, não é? Então foi um acordo tão lindo que está no Talmud, queridos. Esse acordo que eles fizeram entre eles está no Talmud, de tão bonito que foi. Então é importante para você entender que você pode não pregar aqui todo dia. Você pode não estar estudando as escrituras todo dia. Mas você, uma ação sua, pode me impedir de fazer isso. Isso não vai trazer para você nenhum mérito. Nenhum mérito vai vir sobre a sua vida. Porque você vai estar impedindo um monte de pessoas que precisam ouvir as escrituras. Você não vai ganhar nada com isso. Não é? Só o reino do inferno ganha com isso. Então, para a gente deixar isso como exemplo para vocês, não permita que a equação da sua vida seja invadida mesmo por aqueles que são mais queridos de vocês, meus queridos. Mesmo aqueles mais queridos de vocês. As equações da sua vida, e você sabe quando você está tomando um rumo contrário à vontade do Pai. Porque você vai se isolar, você não vai querer ouvir, você se torna dono da verdade. Não é? Então é importante para a gente ter esse contexto todo o tempo nas nossas vidas, e eu espero que você tenha esse entendimento em nome de Yeshua Mashiach. Eu desejo que de todo o coração você possa permitir que o Eterno coloque à sua direita e à sua esquerda as pessoas que Ele quer que estejam. Não importa se não são as que você pretendia que fossem, importa que as coisas sejam do jeito que Ele quer.